De volta aqui ao canal. Hoje eu estava pensando num fato acontecido aqui no Brasil. Em 1974, Billy Graham, no Maracanã. Aproximadamente 200 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. Aí eu lembrei de Jesus quando ele falava para uma pessoa. Uma pessoa lhe perguntou, quando ele ia para Jerusalém, em Lucas 13, 23. São muitos que vão ser salvos? Jesus disse, aprofiai por entrar por uma porta estreita, porque larga é a porta que conduz para a perdição. Mas muitos vão tentar entrar na porta estreita e não vai conseguir. Então, se há 50 anos atrás, só no Maracanã, tinha 200 mil pessoas, imagina hoje, se nós reunirmos, quantos não teríamos? Quantos que está guardando essa fé? Porque Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, vamos ouvir o que a palavra de Deus vai nos falar. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. I read today, before I came to this stadium, the story of the death of Jesus Christ in the Gospel of Mark. Eu li antes de vir ao estádio a história da morte de Jesus Cristo segundo Marcos. He had been arrested. Ele tinha sido preso. He had been tried. Tinha sido julgado. He had been beaten. Tinha sido castigado. And then he'd been turned over to the Roman soldiers to execute. E agora tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. They made a crown of thorns and put on his brow. Colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. Then they beat him again. E agora bateram nele de novo. They had a leather thong with steel and lead pellets that cut him to the bone. E então bateram com um açoite de pontas de aço que rasgaram a sua carne. And then they put this heavy cross upon his back. E agora colocaram aquela cruz pesada sobre os seus ombros. And they took him a long way through the streets of Jerusalem so everybody could see him. E agora o levaram pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas centrais, para que todos pudessem vê-lo. He was carrying that heavy cross. And then when they got to the place called Golgotha, e quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, they laid Jesus down on the cross. Então deitaram Jesus na cruz. And they put nails in his hands. E colocaram cravos nas suas mãos. And then they tied his feet with thongs. E agora amarraram os seus pés à cruz. And then they hung the cross up. E agora levantaram a cruz. And he hung there. E ali ele ficou pendurado. Bleeding, suffering, dying. Morrendo com seu sangue vertendo. But the big crowd was jeering and laughing and taunting and mocking. Mas a multidão lá estava rindo e zombando e ridicularizando. He saved others, himself he cannot save. Ele salvou os outros, agora não pode salvar-se a si mesmo. Oh, if you're the Son of God, why don't you come down? Ah, se és o Filho de Deus, por que não desces daí? But he didn't come down. Mas ele não desceu. And thank God he stayed there. E graças a Deus ele ficou ali. If he had come down from the cross, no one could ever be saved. No one could have their sins forgiven. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém poderia ter sido salvo, ninguém poderia ir para o céu. There is no death in all the world like the death on the cross. Não há nenhuma morte que se possa comparar neste mundo à morte de cruz. It is the worst of all deaths. É a pior de todas as mortes. But Jesus not only died physically, mas Jesus não só morreu fisicamente. He died spiritually. Ele morreu espiritualmente. He had never committed a single sin. Ele nunca em sua vida cometeu pecado. He became sin for you. Ele se tornou pecado em seu lugar. And his deepest suffering came when he said, "My God, why hast thou forsaken me?" E o seu sofrimento mais profundo veio quando ele exclamou: "Meu Deus, por que me desamparaste?" The scripture says he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. People ask me everywhere I go, is there any hope for me? As pessoas em toda parte que eu vou me perguntam: há esperança para mim? Alcoholics, pessoas alcoólatras, prostitutes, prostitutas, robbers, ladrões, murderers, assassinos, prisoners, prisioneiros, spiritists. espiritistas. They say, is there any hope for me? Eles perguntam: há uma esperança para mim? I had a person ask me 2 days ago, right here, did I believe there was a devil?
Há 2 dias, uma pessoa que me perguntou se eu acreditava na existência do diabo. Yes, the Bible says there is a devil. Sim, a Bíblia diz que há um diabo. And his is the kingdom of darkness. E a ele pertence o reino das trevas. He can perform false miracles. Ele pode realizar milagres falsos. He can create false spiritual experience. Ele pode criar experiências espirituais falsas. And he promises freedom and liberty and life. E ele promete liberdade e luz. But he produces sorrow and death and destruction. Mas ele traz tristeza e morte e destruição. If you want to see how much God hates sin, go to the cross. Se você quer saber quanto Deus odeia o pecado, vá à cruz. Because Christ was dying for your sins. Porque Cristo estava morrendo pelos seus pecados. You say, well, what is sin? Mas você dirá, o que é pecado? Sin is missing the mark. It's coming short of what God requires. O pecado é deixar de atingir o alvo, é estar aquém daquilo que Deus quer para nós. God says you're to be holy. Deus diz que nós devemos ser santos. But you cannot be holy. Mas você não pode ser santo. You fall short. Então você fica aquém. We are supposed to be like Jesus. Nós devemos ser como Jesus. But none of us can live like Jesus. Mas nenhum de nós pode viver como Jesus. We all fail. Todos nós fracassamos. We come short. Nós estamos aquém do alvo. But God requires righteousness to get into heaven. Mas Deus exige justiça e retidão para ir ao céu. You see, you look at yourself. Você olha para você mesmo. And you say, I'm not so bad. E você diz, eu não sou tão mal. I'm better than most people I know. Eu sou melhor do que muita gente que conheço. But God looks at you through his righteous, holy eyes, and he says you're a sinner. Mas Deus olha você através dos seus olhos de justiça e santidade e diz que você é um pecador. You see, to you, sin is not so bad. Talvez para você o pecado não seja coisa tão séria. A lie? Uma mentira. Well, everybody lies. Mas todo mundo mente. To steal a little something? Roubar um pouquinho. Most people steal sometime in their life. A maior parte das pessoas rouba alguma coisa na vida. Commit sexual sin and be unfaithful to your wife? Cometer pecado sexual, ser infiel à esposa. Well, almost everybody does that. Quase todo mundo faz isso. Not much to that. Não há muita coisa nisso. But in the sight of God, it's terrible. Mas aos olhos de Deus isto é terrível. And we do not know the depth of our own sins. E não sabemos a profundeza dos nossos próprios pecados. All have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sin is also a breaking of the law of God. Também o pecado é a quebra da lei de Deus. Now, what is the law? Agora, o que é a lei? I hear people today say this is moral and that's immoral. What is their criteria? Eu vejo pessoas dizendo isto é moral, isto é imoral. Qual é o critério? It's the 10 Commandments. São os 10 mandamentos. This is the expression of the moral law that God has put in the universe. Aqui está a expressão da lei moral que Deus colocou no universo. The law of Moses. A lei de Moisés. Have you ever broken it? Você já quebrou essa lei? Even one time? Uma vez, talvez? Just a little bit? Talvez um pouquinho? The Bible says if you break it in one point, you've broken the whole law. A Bíblia diz que se você quebrou uma dessas leis, quebrou todas. Well, I confess to you today. Eu quero confessar a vocês hoje. I've broken it. Eu tenho quebrado essa lei. Many times. Muitas vezes. And the Bible says if you've broken that law, you're a sinner. E a Bíblia diz que se você quebrou essa lei, é pecador. So I have to say to God today, I am a sinner. Então eu tenho que dizer a Deus hoje, eu sou pecador. And that very fact drives me to the mercy of God. E então este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. And when I stand before God, I do not want justice. E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. If I get justice, I'm lost. Se eu procurar justiça, estou perdido. If I get justice, I'm going to hell. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. I want mercy. Eu quero misericórdia. I want grace. Eu quero graça. I want forgiveness. Eu quero perdão. And that's what God offers me from the cross. E é isso que Deus me oferece da cruz. And I see on the cross how deep my sins are. E eu vejo na cruz quão profundos meus pecados são. This sin is a flaw and a defect and a disease in the human heart. E então este pecado é um defeito, é uma falha do coração humano. It affects my mind. Afeta a minha mente. It affects my will. Afeta a minha vontade. It affects my conscience. Afeta a minha It consciência. affects my emotions. Afeta minhas emoções. My whole life is affected by sin and I become a bond slave to sin.
Toda a minha vida é afetada pelo pecado, eu me torno um escravo do pecado. Sin says you do this and I do it. O pecado diz, faça isso, e eu faço. And sin cracks the whip and says, do this other thing, and I do it. E agora o pecado vem e me castiga e diz, faça isso, e eu faço. I don't want to do it, Eu não quero fazer, but I do it anyway. mas eu faço de qualquer Why? forma. Because sin is my master. Por quê? Porque o pecado é o meu senhor. How can I break this bondage? Como é que eu posso quebrar esta escravidão? How can I get free? Como é que posso ter liberdade? Come to the cross. Venha à cruz. He will break you free. Ele então fará você livre. He will cut the bondage. Ele então vai quebrar os grilhões. He will break the chains. Ele vai quebrar todos os impedimentos. God is saying, I love you. Deus está dizendo, eu amo você. I don't care how bad your sins are. Não me importa quão mal você tenha sido. I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. That's what God is saying from the cross. É isso que Deus está falando da cruz. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So when you look at the cross, realize that God loves you. Então, ao olhar para a cruz, compenetre-se do fato de que Deus o ama. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast, the Bible says. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, diz a Bíblia. And the cross condemns every other way of salvation. E a cruz condena todos os outros meios de salvação. Many people say there are many roads to God into heaven. Há muita gente que diz, há muitos caminhos para Deus e para o céu. The Bible says there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu final é caminho de morte. Here's the way that looks very good. Este é um caminho que pode parecer muito bom. It looks reasonable. Parece razoável. I can believe that. Eu posso crer isso. And it looks very glamorous and very easy compared to the disciplines of Christ. E parece muito agradável e muito fácil, apesar das exigências de Cristo. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. He said, enter ye in at the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and few there be that go in. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Because narrow is the gate, and hard the way which leadeth to life. And he said, few there be that find it. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são aqueles que entram por ele. He said, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ele disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Many of you are going to say, Lord, save me. Muitos vão dizer aqui, Senhor, salva-me. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. You'll say it at the judgment, but it'll be too late. Você vai dizer isso no juízo, mas será tarde demais. Come now Venha agora. to the narrow gate. Agora a porta estreita. Walk the narrow road. E ande pelo caminho estreito. Only a few will go down that road. Somente uns poucos andarão por aquele caminho. The mass of humanity have taken the wrong turn. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado. They've taken the wrong road. Eles estão indo pela estrada errada. And that's why the world is in the mess that it's in at this hour. E é por isso que o mundo está nesta confusão terrível em que se encontra hoje. Tome a estrada estreita. Follow me. Siga-me. Go in the narrow gate. Entre pela porta estreita. Come to the cross Venha à cruz and be saved. e seja salvo. No capítulo 23 aqui, alguém lhe perguntou, uma pessoa, Jesus, são poucas as pessoas que vão ser salvas? O que Jesus respondeu? Porfiai por entrar por uma porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, muito entras por ele. Agora apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz à vida, poucos entram. Então Jesus diz que muitos vão tentar e não vai conseguir. O que você pensa que Jesus quis dizer? Por que Jesus diz que quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Aí eu estava entendendo aqui,
pensando, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Nós estamos vendo hoje as mudanças climáticas, terremoto, guerra, etc. Tantas coisas testemunhando e mostrando que está cumprindo-se a Escritura e a volta de Jesus está próxima. Sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para buscar aqueles que acreditam nele. Mas por que aquele menino ou aquele homem perguntou a Jesus? São poucos que vão ser salvos? Jesus disse, muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, porque é apertada é a porta. Optai pela porta estreita. Que porta estreita é essa? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Será que o pecado hoje está agora, os maiores sinais da volta de Jesus, não está acontecendo entre as pessoas que se diz cristã? Nós temos visto em muitos países do mundo, os pedófilos, ex-líderes religiosos, sacerdotes, etc., pastores, etc., muitas pessoas, os escândalos acontecidos no nosso próprio meio, o amor se esfriando. Será que não seria isso um dos maiores exemplos de volta de Jesus, da volta de Jesus? E a fé que Jesus disse, porventura, quanto o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu estou com quase 67 anos, completo agora. Nesses últimos 60 anos, tenho visto muitas pessoas que começaram 2, 3, 10, 15 anos, depois desvia, volta para praticar tudo que praticava antes. Pessoas que desistem da fé, pessoas que desistem do cristianismo, pessoas que abandonam. Você vai na Europa hoje, na Europa que viveu 200, 300 anos atrás, onde viava missionário para o mundo todo, vinha missionário da Inglaterra, depois dos Estados Unidos. Hoje não se vê mais, pelo contrário, do Brasil está indo todo mundo para lá para pregar o evangelho, que a economia, a vida é mais fácil. Será que Jesus não estava dizendo hoje isso, sobre o amor de muitos se esfriaria? O verdadeiro amor? Você não vê falar em Marte, que está se morrendo por causa da pregação. A gente vê perseguição, sim, muitas perseguições, mas não é por causa de fidelidade a Deus, é porque as pessoas às vezes intermetem em coisas que não era para que ele entrasse. Então eu gostaria que você pensasse, que tipo de cristão você tem sido? Que nós temos sido? Será que não é hora da gente pensar e continuar? Eu queria que você pensasse como um cristão verdadeiro que entendeu a mensagem de Cristo, que sabe que Jesus é o Messias, é o Cristo. E ele veio. Ele disse para que você não amasse o mundo. Lá Tiago escreveu, porque o amor, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago 4,4. Então, vamos pensar nisso, amigos e irmãos cristãos. Vamos ser verdadeiros cristãos. A fé é como uma semente. E Jesus disse que quem tiver fé como uma semente de mostarda. Ele não falou como um coco. Um coco também é uma semente. Mas a semente, ela está ingerminável, porque você colocou dentro de uma garrafa, está guardando ela para si. Coloque a sua fé em ação. E Jesus diz que ele voltará em breve. Vamos ser verdadeiros cristãos, dando bons exemplos, sendo bons crentes, sendo bons irmãos, bons amigos, não deixar o amor se esfriar. E nem a corrupção do mundo nos contaminar. Que Deus nos guarde e nos proteja. Que possamos ser a igreja do arrebatamento. Os poucos que vão, Jesus diz, poucos encontram a porta estreita. Então vamos pensar diferente, somos cristãos verdadeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo e guardar fé. Porque sem a fé, sem a santificação, diz a palavra do Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos abençoe, Deus te guarde e ore por mim, em nome de Jesus. Amém.